Vamos fazer o seguinte, como acontece sempre todas as terças-feiras, está no ar o quadro Meu INSS. Agora. E olha, no quadro Meu INSS de hoje, a gente quer falar sobre um assunto muito importante. Você sabe como contribuir para o INSS mesmo sem trabalhar? O segurado facultativo é uma categoria de contribuinte que não exerce atividade remunerada, mas mesmo assim optam por pagar o INSS. Mas caso você decida contribuir com a Previdência Social, mesmo estando desempregado, você deve fazer os cálculos a partir da base de cálculo e da alíquota escolhidas. E para tirar essas dúvidas, nós estamos aqui com ele ao vivo aqui, com o nosso querido Marcelo Lima, que é o gerente executivo do INSS, que vai explicar todos os detalhes para vocês, tá bom? Marcelo Lima, mais uma vez, professor, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui para falar de um assunto muito importante e pairam dúvidas, né? Eu estou desempregado, eu posso pagar facultativo, tem uns que até falam pagar por fora e outros ainda tem essas histórias, né? Queria que você explicasse para a gente. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a você, Wilson, a você de casa também, acompanhando aqui o meu INSS. Muitas pessoas perguntam também sobre essa condição. Eu posso pagar para ter um por fora, né? Não, por fora não pode. Você tem que ser por dentro, pagando a contribuição. E o facultativo, como foi falado por você, é aquele que não tem renda. Então, a dona de casa, né? O estudante, aquele que está desempregado, vai pagar como facultativo para ter acesso a todos os benefícios que a Previdência oferece. Aí é bom explicar isso. Você trabalha numa empresa e diz assim, eu quero ter 2 aposentadorias, ou melhorar o valor da minha aposentadoria. Eu posso pagar como facultativo? Não pode pagar como facultativo. Facultativo, como eu acabei de explicar, é aquele que não tem renda. E você tem que ter uma atividade. É muito comum isso. Aí as pessoas, às vezes, se enganam, né, até com os valores. É muito importante. Cada percentual tem uma referência. Então, você tem os 5%, os 11% ou os 20%. Cada situação dessa se enquadra num tipo de segurado. Como facultativo, ele é o único que pode escolher, que é outra dúvida muito comum das pessoas. Imagine quem está acompanhando a gente agora, em qualquer lugar desse estado de Alagoas, do Brasil e do mundo, como diz o Wilson. Imagine que ele está trabalhando agora vendendo tapiocas. Na hora do almoço, quer uma tapioca, enfim, e ele vai faturar R$3.000, vendendo tapioca. Né, Wilson? É um bom negócio. Importante, ser sócio, Wilson. A tapioca do Wilson. Já faz o comercial com você mesmo, branquinho. Importante. Né? Importantíssimo. Então, imagine que ele ganhe R$3.000 fazendo isso. O que muitas vezes acontece na prática é que a pessoa opta por pagar o valor do baixa renda, o valor de 11%. Só que, nesse caso, ganhando 3 mil, ele é obrigado, a palavra é essa, por lei, a pagar 20% do que ele ganha. Então, seria R$600. Porque a vantagem é só para ele. Um dia que ele precisar de um benefício, por exemplo, por incapacidade temporária, ele vai ter proporcional se pagasse por 3 mil. Imagine que seria para ele, ou para essa pessoa, que pagando sob o valor de mínimo, como baixa renda, vai receber o valor de mínimo. Então, a queda, ele já está acostumado todos os meses com R$3.000, vai cair para 1.212. Então, você paga daquilo que você recebe. Quanto mais paga, mais recebe. É uma lenda urbana que existe, assim, não adianta pagar muito não. No final, é só mínimo. Aí a pessoa vai nessa onda, paga sobre o valor de mínimo, obviamente vai ter o valor do mínimo. É uma média, gente. Quanto mais você paga, mais você recebe. Então fica essa dica também para as pessoas. Por isso que escolhemos esse tema tão importante como todos os outros que a gente traz aqui e por indicação de vocês. Vocês podem ficar à vontade, todos que estão acompanhando, também pelo YouTube, onde você estiver, manda sugestão aqui para a produção do programa e certamente vamos trazer o tema de interesse da sociedade. Muito bem, Marcelão. Vamos lá, vamos ver então quem faz a primeira pergunta agora para o nosso querido Marcelo Lima, no quadro Meu INSS aqui no Fenômeno. Deixa eu ver quem faz a pergunta, é o Sandro da Silva. Ele pergunta o seguinte, Marcelo, qual é a diferença de pagar 11% ou 20%? Acho que essa é a grande dúvida, né? E você já desmistificou um aí, que é muito importante. Paga sempre esse valor aí, 11%, o mínimo, e está tudo certo. E não é assim, né? Não é assim. Na verdade, a diferença hoje em si é pela renda realmente que você recebe. Porque para ter acesso aos benefícios, antes da reforma da Previdência em 2019, fazia diferença. Por exemplo, quem paga sob o valor de 20% poderia se aposentar por tempo de contribuição. O homem pagando 35 anos, regra geral, e a mulher por 30, não importando a idade, poderia se aposentar desde que, como contribuinte individual, pagasse sobre 20%. E quem pagava sobre 11%, que é o Plano Simplificado de Previdência Social, chamado PSPS, só se aposentaria por idade ou por invalidez, que hoje é o benefício, o auxílio por incapacidade permanente. Então, a diferença básica era essa. Quando você pagava sobre 20% do mínimo, podia se aposentar por tempo de contribuição. E quando pagava 11% do mínimo, nesse caso, só podia se aposentar por idade ou, infelizmente, por invalidez. Essa é a diferença.
Porém, hoje, depois de 2019, não há mais a condição de se aposentar apenas por tempo de contribuição. Quem começou depois de 2019 só tem a aposentadoria programada, que é com tempo mínimo e idade mínima de contribuição. Nesse caso, só quem começou antes de 2019 é que tem as regras de transição que estão lá no site inss.gov.br ou no seu aplicativo Meu INSS, com todas as regras de transição possíveis para cada caso. E é individual, tá? O que vale para um não vale para outro. Então é muito importante que você faça a sua senha, que você acesse, que o senhor, a senhora, que tenha essa condição de acessar para ter as informações, né, todas que vão fazer diferença. Então, basicamente, de 11 para 20, antes era a condição de ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje é mais uma condição de renda mesmo. Se eu ganho acima do mínimo, 20%. Até o mínimo, pode sim, em algumas circunstâncias, pagar o valor de 11%, Wilson. Perfeito, Marcelo. Vamos lá então para a nossa próxima pergunta. A segunda pergunta de hoje é a Maiara Oliveira que faz para você. Ela pergunta o seguinte: quero ter outra aposentadoria do INSS, pois sou do Estado. Devo pagar quanto? Eita, mas ela fez agora uma consultoria geral, né? Vamos responder de forma genérica, né? Porque não se pode fazer consultoria e sim informação. Basicamente, a pessoa que tem uma outra chance de aposentar, já tendo a condição específica de ter um vínculo de regime próprio, ela falou que era o Estado, então ela deve ter, se for aqui Alagoas, o Alagoas Previdência, então a partir daí ela tem que ter uma outra atividade. É o que acontece muito. Não, eu vou pagar para ter duas. Ok, mas a senhora faz o quê? Não, eu faço, fica pensando, não, o que é que eu faço mesmo? Não, eu vivo. Não, viver já está no pacote, não tem como pagar nessa condição, tá? Então tem que ter uma atividade, ela faz um artesanato, faz um crochê, dá uma aula, tem que ter alguma, faz um bolo para vender, tem que ter alguma atividade que garanta a condição da obrigação de pagar. Para ficar bem claro isso, tá, gente? Olha só, a Constituição é muito clara quando ela fala que você é obrigado a pagar quando tem atividade, tem remuneração. Então, a nossa Previdência, lá no artigo 201, você encontra isso. Ela é obrigatória, contributiva, desde que você tenha, obviamente, condição, tenha uma atividade. Se você não tiver, aí é facultativo, alguém paga para você. Porém, se você já for empregado, como o caso da nossa telespectadora, que já é vinculada a um regime próprio, ela não pode se considerar como facultativa, né? Então tem que ter uma atividade. Então, de forma direta, ela só vai ter outra aposentadoria se ela comprovar uma outra atividade. Aí sim, paga no carnê. E o valor vai ser de acordo com o que ela declarar a atividade que ela tiver. Não tem um valor fixo, tá? Então, a informação geral que vale para ela e para todos que tenham a mesma dúvida, que esse é um das funções, né? A gente está aqui, que a quantidade de pessoas que mandam perguntas, eu não sei como é que a produção faz para separar, porque não é fácil, meu amigo. Verdade, não é fácil. fazer Isso é muito bom. meses. Continue mandando isso, porque com uma resposta a gente consegue atender a milhares de telespectadores. Perfeito, Marcelão. Mais uma vez, companheiro, muito obrigado pelas suas informações aqui. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau, Wilson. Valeu. Grande, nosso querido Marcelo Lima, aqui no nosso quadro Meu INSS. Tá bom? Muito bem. Todo mundo ligadinho conosco aqui. E você pode interagir com o Marcelo Lima também, ou aqui com a nossa produção, mandando suas perguntas. Tá bom? Muito bem. Importantíssimo. Obrigado, Marcelo.